Feliz nesta manhã, né? A gente, tudo que Deus já tem feito. Agora é o momento da reflexão sobre esse dia também, dia do pastor, onde todas as igrejas no Brasil inteiro estão tratando desse tema, né? Dia do pastor Batista. E eu queria agradecer pela vida do irmão Manuel, Camila está conosco, mano. Passou um tempo aí se recuperando, mas está de volta. E eu creio que Deus está completando a obra na vida dele. É assim, né? Às vezes a gente passa um período na prova, mas passa. E a gente está dando glória a Deus. Amém, irmãos? Jeremias 3, a gente vai ler um texto. Já foi muito bem apresentado aqui, né? 3, o capítulo número 15. Jeremias, capítulo número 3, versículo 15. Gostaria que toda a igreja lesse comigo. Vamos lá? Dar-vos-ei. A minha tradução diz assim: e vos darei pastores, eu vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. Mas o versículo 14, um versículo antes desse texto, diz assim: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de duas gerações, e vos levarei a Sião. Obrigado, Deus, pela tua palavra, pela mensagem, Deus, que o Senhor tem enviado a cada um de nós, ó Pai. Mensagem, Deus, de exortação, mensagem de encorajamento, mensagem de salvação. Mensagem, ó Deus, que é graça, Deus, sobre nossas vidas. A tua palavra, ó Deus, ela não comete erros. O erro está em nós, ó Pai. Alguém disse que leu a Bíblia e encontrou vários erros, todos eles nossos. Porque tua palavra é fiel, é verdadeira, é digna de inteira aceitação. Obrigado, Deus, porque nesta manhã a gente está lendo esse texto, que o Senhor é quem dá. Pastor não é alguém voluntário, foi o Senhor que chamou. Vá, o Senhor dá. E Ele atende o teu pedido, ó Pai, o teu chamado. Alguns não atendem e pagam um preço muito alto. Mas entendo aqui que é o Senhor que dá. Eu vos darei pastores. É o Senhor que dá. Não é a denominação que dá. Não é uma organização religiosa. É o céu que dá o pastor. É o Senhor que dá. É o Senhor que elege. É o Senhor que sustenta. Então nos ajuda, Pai, a entender a Tua palavra. Obrigado por esse momento, por tudo que já aconteceu nesta manhã. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. O capítulo número 3 de Jeremias, um servo do Senhor, recebeu uma chamada, conhecido também de profeta chorão, porque ele viu muita miséria, né, do pecado que foi que causou na vida do povo. E ele não queria ser pastor. Ele disse a Deus: o Senhor me chamou para ser pastor, mas eu não queria ser pastor. Mas Deus disse: você vai. Antes do teu nascimento, eu te constituí profeta das nações. E Deus escolheu ele, embora ele não se sentia ser chamado. Se você for ver na Bíblia, muitos rejeitaram, lutaram para ser pastor. Jeremias disse: eu estou perdido, como é que eu vou? Sou um homem de lábios impuros. E teve uns até que fugiu, tomou um navio para outro lado, para não ir. É uma grande responsabilidade. E eu pensei num tema, baseado nesse texto, já foi tanto lido hoje, quando a palavra diz que Deus, eu vos darei pastores. A situação estava muito difícil, pastores infiéis, profetas infiéis, falsos profetas. Deus está dizendo que vai mandar um pastor segundo o coração dele, segundo o meu coração. E ele vos apacente com ciência e com inteligência. O tema que eu escolhi dentro dessa proposta, dessa mensagem é ser pastor, um chamado divino. Não pode repetir comigo? Ser pastor, chamado divino. É Deus quem chama, é Deus quem capacita, é Deus quem sustenta. Alguém entendendo ou não, mas um chamado de Deus. Eu recebi o chamado aqui, fiquei com muita, assim, pensando, como é que vai ser agora? Né? E o pastor que tem aqui, bem mais experimentado, já está quase se aposentando, né, a vida dele, já era aposentado. Quando ele saiu, aí uma irmã disse assim, uma diaconisa: meu Deus, o que vai ser agora dele, Samuel? Ela veio dizer isso a mim, eu disse: eu não sei não, Deus proverá. Deus quem chama, Deus é quem capacita.
Deus é quem sustenta. E já passaram tantos anos já, e até aqui nos ajudou o Senhor. Mas, meus irmãos, ser pastor é o tema do sermão. E eu queria hoje lembrar que hoje é um dia de celebração, né? O dia do pastor. E diante de nós, né, está essa verdade que precisa ser reafirmada. Ser pastor não é uma profissão escolhida por homens. Não. Pode ficar tranquilo. Não é profissão, nem um cargo ao qual se recebe por mérito. Ser pastor é um chamado divino. Pode repetir para eu escutar isso? Vamos lá? Ser pastor não é uma promoção. Já foi diácono há muito tempo, agora vai ser pastor. Não se trata de promoção. Não se trata de dizer, teu pai era pastor, então você vai ser pastor. Nada disso. Né? Pastor Abisaí é pastor, mas não por ser meu filho. Deus escolheu ele para o pastorado. Né? Então, é uma questão de escolha do Senhor. E Deus escolhe não porque a pessoa é capacitada. Eu não pense nisso. Porque Ele é que dá a habilidade, nos capacita. Então, ser pastor, realmente, definitivamente, na minha concepção, a cada dia, é um chamado de Deus em nossas vidas. Deus, através do profeta Jeremias, eu gosto muito particularmente desse profeta, Deus proibiu ele até casar, por conta dos cativeiros que ia acontecer. Ele não casou, e ele ficou lamentando, a gente vai ver isso no capítulo 17 do profeta. Mas aqui é um privilégio ser um pastor segundo o coração de Deus. Estava no ventre da mãe já ter sido escolhido. Aí vem um pensamento que eu sempre repito aqui. Deus escolheu me escolheu antes que eu nascesse. Porque depois que eu nascesse, ele não me escolheria. É uma escolha, um decreto secreto de Deus que a gente não entende, nem sabe. Não é porque é melhor do que o outro, porque Deus resolveu chamar. Talvez o mais miserável, como Paulo disse. Eu sou o mais miserável de todos os homens. Mas por que Deus? Ele resolveu me chamar para o ministério. Então aqui a gente vai refletir sobre isso. Ele busca pastores com o coração. Ele procura o pastor que ama como ele ama. É muito difícil isso, a gente vê. Aquele que diz que anda com o Senhor, aquele que diz que ama o Senhor, ele deve andar como Deus andou, como Jesus andou. Nós recebemos um chamado para andar com Deus. Então, eu quero falar alguns tópicos. O primeiro tópico é pastor, segundo o coração de Deus, é um chamado, não é uma escolha humana. Não se reuniu aqui 10 irmãos, vamos escolher o pastor Samuel. Não. Escolheu, né, alguém que já tenha sido escolhido. Compreendem? Alguém que já tenha sido escolhido por Deus. Aqui pode ter dinheiro de pastor. Eu conheço um pastor que na igreja dele tem 10 pastores que o auxiliam. E todos aqueles 10 foram escolhidos por Deus, são pastores escolhidos. E Deus deu a ele aquele lugar de ele pastorear pastor. Ainda tem isso, irmão. E também é uma missão extremamente delicada e difícil. Eu conheci um deão. Deão é conselheiro de pastor. A responsabilidade que esse pastor tinha lá no Seminário Presbiteriano do Norte, ele se reunia com os pastores para aconselhamento pastoral de pastor. Eu faço parte de um grupo de pastores, a gente se reúne nas segundas-feiras de 15 em 15 dias, porque é um momento de aconselhamento, a gente conversando com pastores. Pastor que entende melhor o pastor e sabe todo o seu drama. Mas aqui a gente tem essa consciência, o texto diz claramente: dar-vos-ei pastores. Deus é quem dá, Deus é quem envia. O ministério pastoral não começa da vontade do homem, mas o ministério pastoral começa da vontade de Deus. Não é alguém que prega bem, muito mais do que um pregador, do que um conferencista, do que um bom professor de escola dominical. Isso não quer dizer que a pessoa seja pastor. É um chamado pessoal de Deus na vida de alguém. É muito mais do que tudo isso que a gente pode pensar. Assim como Deus chamou, por exemplo, Moisés na sarça que ardia. Moisés foi criado para ser um faraó, não é verdade? Ele ali era um príncipe. Quem estava na cabeça que Moisés ia tomar conta, ser pastorear a maior igreja que eu já conheci na Bíblia, é a igreja do deserto. E ele foi pastor daquela igreja. Pastoreou no deserto. Irmão, será que é fácil pastorear no deserto? Para alguém que tinha pompa, que tinha riqueza, tinha dinheiro, tinha tudo. Tinha ou não, Moisés? Agora estava no deserto. Sabe para que ele orava? Para Deus mandar como mandar pão. Isso é uma situação, irmão. Moisés tinha tudo no Egito, do bom e do melhor. Se for pensar nesse ponto de vista. Moisés, que a gente vai comer à noite? Vamos orar, que Deus disse que à noite manda pão. À noite vai chegar no final da tarde o pão. Vai mandar carne também, porque o povo pediu carne. Moisés aprendeu a viver pela fé. Aprendeu a esperar somente em Deus. Então, eu pensando no pastor, é alguém que vive o sobrenatural de Deus. Ele vive pela fé, irmãos.
Ninguém me garante estar aqui de hoje a 8 pregando. Só quem sabe é Deus da minha vida e da sua também. Eu sei que eu olho para trás e vejo 28 anos aqui, 5 anos como evangelista, um pastor, depois na presidência, só a misericórdia de Deus na minha vida. Certamente na cidade de Camaragibe tem pastores muito mais preparados que eu, mas Deus escolheu a mim para estar aqui até o dia que Ele proverá. Então aqui, a gente pensa, quando Deus chama, Ele capacita. Repete comigo. Quando Deus chama, Ele vai capacitando fazer a sua obra. Quando Deus envia, Ele sustenta. Eu poderia contar agora meu testemunho, ia para o culto da noite. Eu não tinha a mínima condição de estudar. A igreja na época, a congregação, não tinha as mínimas condições de me sustentar, me dar uma passagem eu não tinha. Era um momento difícil, quando eu fui chamado para ser o chamado ministério. E acredita que eu fui, a igreja me enviou, mas não tinha nada para me dar. Eu passei 6 meses lá. Mas eu fui corajoso, pedi licença sem vencimento da empresa onde eu trabalhei, onde trabalhava. Eu era funcionário público, poderia tirar 6 meses. Aí eu cheguei em casa e disse, Marisa, eu vou passar 6 meses em casa. Ela falou, tu é doido? Ela disse, o que você me... Como é que vai receber dinheiro? Licença sem... Então não vai ter vencimento, né? Sem vencimento. Aí eu tirei essa licença lá. Sabe por quê? Porque na época, meu seminário, primeiros 6 meses, começava de 7 da manhã até 5 horas da tarde. E eu queria fazer nesse seminário presbiteriano do norte do Brasil. E Moza foi comigo, me encorajando. Moza também se matriculou. Mas Moza só ficou no primeiro período. Eu falei, não consigo continuar. Moza disse, então, vai embora, Moza, e ora por mim. Irmãos, só Deus. Difícil. Eu não vou contar aqui todo o testemunho, mas para os irmãos terem uma ideia, eu passei 6 meses sem pagar uma parcela. E no final do semestre, os inadimplentes foram chamados. Já vai eu. Porque a maioria lá presbiteriano. Eu era um batista no meio dos presbiterianos. Só que a minha igreja que tinha me enviado não tinha condições de me manter. Aí eu disse, pelo menos eu estudei um semestre. Para o mês eu não volto, para o ano, né? Terminei, mas Deus fez isso mover, ó. Deus sustenta, viu, irmão? Vou dizer uma coisa a vocês, alguns já conhecem esse testemunho. Eu disse, e agora, Deus? O último dia, o prazo para a gente pagar, se quisesse fazer a matrícula. E eu falei com a minha congregação e ela repetiu que não podia fazer nada. Que não tinha condições. Não era uma congregação bem pequenininha aqui. Eu estou aqui diante de Deus e estou diante de alguns irmãos da minha época, viu, irmãos? A gente não pode pagar. Ainda me lembro que eu vi um diácono lá na congregação, na casinha, pegava R$ 5 de um, pegava R$ 10 de outro, eu no último banco vendo aquilo. Eu disse, isso é que Deus escolheu para mim. E eu com um salário bem limitado, com 3 filhos novos, eu disse, não tenho condições não. Foi só uma coisa na minha cabeça então, não tenho. Emocionado, 6 meses estudando, não perdi uma aula, aquela alegria toda. Eu disse, eu não vou conseguir voltar. Aí chamei o diácono, ele falou, apurei um negocinho aqui, mas não vai dar não. Eu disse, olha, pega esse dinheiro, deixe de oferta. O Deus que me chamou, vou testar agora, Ele vai me levar, vai me pagar toda a mensalidade. Eu devo 6 meses, irmãos, não é um mês só não. Ainda tem que fazer a matrícula. Aí ele ficou assim, era meu pai, ele me entendeu. Meu pai era o diácono, tesoureiro da época. Se preocupe não. Ele me chamou, Deus proverá. Fui trabalhar muito triste nesse dia, que eu trabalhei durante 35 anos numa empresa, Urb Recife, é uma autarquia, prefeitura da cidade do Recife. Eu era funcionário público, concursado, mas sem condições, salário bem apertado, 3 filhos. Aí fui, eu ficava aqui de manhã, visitava e à tarde, de 11 horas, pegava um ônibus aqui de frente dessa igreja bíblica para ir para a cidade, para trabalhar, pegando lá de meio-dia até 6 da noite, e de lá ia para o seminário. Quando eu fui nesse dia, triste, acabado, pensando em todo mundo, quem podia me ajudar, e não tinha ninguém. Eu disse, está na mão de Deus. Quando eu vou no ônibus, aí eu estou no ônibus, tem um sonho dentro do ônibus. Eu posso contar isso 10 vezes, 100 vezes, toda vez eu me emociono. Eu dormi no ônibus. E quando eu dormi, eu vi uma pessoa alta, forte, cheia de tatuagem. E a voz dizia, ele vai pagar 6 meses do teu seminário. Eu disse, só pode ser loucura minha, né?
Eu não acredito. Fiquei naquela. Achei que eu estava tão ansioso que sonhei isso. Aí no sonho eu via que ele estava com a gandola do exército, sem manga, forte, careca. Charlie conhece, esse testemunho é muito forte. Do candomblé. A mãe dele era chefe de terreiro lá em Casa Amarela. Toda a família candomblé. Eu disse, oxe, é só esse Deus confunde a gente. Podia um diácono pagar a minha mensalidade, podia um pastor, podia um missionário. Aí quando eu disse, não, deixa isso para lá, isso é coisa da minha cabeça. Aí vou, pega a parada. Ia descer de frente da Fafiri, fui descer lá depois daquela época, sei lá onde foi. Ai, meu Deus, grande é o livramento. Não, é muito forte. O diabo não gosta desse testemunho, porque é forte, irmão. Aí eu desci na parada seguinte, voltei correndo, né? Chego na URB, entro. Quando eu entro na minha sala, lotado de funcionários lá, na sala eu era administrativo, nível técnico. Quando eu entro lá, dou boa tarde, quem estava lá, um cara fortão com a gandola, cheio de tatuagem. Eu, não, é possível. Isso era meio-dia. Eu disse, eita. Aí o sonho. Aí eu disse, não. E cheio de gente, que tinha de gente escarnecedora, vocês não imaginam. Tudo que é de coisa, piada com o pastor. Minha sala cheia de mulheres de todo jeito, parecia uma barbearia. É funcionário público, né? Aí eu disse, eu vou falar com esse homem? Bom, não, meu Deus. Aí eu disse assim, pronto, é hora de falar com o senhor. Se esse meu sonho não for uma realidade, pelo menos eu estou vendo com a gandola do jeito que eu vi no sonho. Vai sair todo mundo dessa sala, ficar eu e ele sozinho. Irmão, não demorou nada. Esquece isso, esquece aquilo. Olha, Deus quando quer, Ele faz tudo, irmão, quando Ele quer. Eu e ele sozinho na sala. Eu e ele sozinho. Aí onde eu fiquei temendo, ele escrevendo, eu disse, ô Carlão, eu digo o nome dele tranquilo, ele sabe. Eu estou precisando de uma ajuda. Ele fez, pastor, estou com a cabeça cheia, cheio de problema, minha mulher está me deixando. O Satanás está se andando comigo, não sei o que, tal. Mas, aí o que foi? Eu disse, não, eu tive um sonho contigo e Deus mandou falar contigo. Ele soltou a caneta, a CI, que ele está fazendo uma comunicação interna, e fez, olha, já estou cheio de bronca, Deus mandou falar o que comigo? O que foi que Deus mandou falar comigo? Aí eu disse, eu tive um sonho, eu vim agora no carro, no ônibus, e vi do jeito que tu estás aí, com essas angolas tudinho. Ele falou, Deus mandou dizer o quê? Diz logo, pastor, que eu estou cheio de problema. Tu é um homem de Deus, pastor, veja aqui, mas o que foi que Deus mandou te dizer? Aí eu disse, Deus mandou dizer, isso é tão difícil. E tu vai pagar 6 meses da minha mensalidade. Essa agora é palavra, é tudo que ele vai dizer. Deus mandou fazer isso. Aí ele tirou a carteira, pegou o cartão, Bradesco, deu a senha. Eu não quero nem saber quanto é, eu tenho bastante dinheiro lá. Faz e depois tu vê como é que paga. E outra coisa, eu estou escrevendo muita coisa aqui. Vai logo pagar logo isso, vai logo ter esse dinheiro. E daqui a pouco eu vou sair, que eu vou fazer a ronda. Eu saí correndo, irmão, para o banco. Tirei tudo que eu estava precisando. Aí eu disse, eu tirei tanto, não quero nem saber. Pronto, está aqui. Você me paga como puder, pastor. Mas ore por mim, meu pastor, ore por mim que eu estou precisando. Aí eu disse, meu Deus. Ele falou, está precisando mais de alguma coisa? Eu disse, não. Pastor, o senhor tem que se formar, o senhor tem que estudar mais, pastor. Ele até hoje não aceitou a Jesus. A semana passada eu estive com ele. Sempre eu tenho essa gratidão eterna. Eu sei que Deus tem uma coisa muito grande na vida desse homem. A mãe dele é dirigente, a família dele toda, mas a mãe dele tem uma diferença da família da parte do pai, candomblé, essas coisas, tudo. Aí paguei. Aí quando foi à tarde, apareceu um marinheiro, Jorge, que o Mozart conhece. Eu estava precisando, acredita, mas uma coisa tão difícil. Eu estava precisando de carteira de estudante e dinheiro para tanta coisa passagem. Aí veio ele, que Deus me incomodou para me dar tudo isso. Eu disse, eu não sei como te explicar. Deus mandou te dar isso, dar isso. Aí hoje eu mandei feliz dia do pastor para meu amigo Gilberto, é um pastor.
que disse assim, ó, tu não vai comprar livro nem apostila nem nada, eu vou te dar tudo. Vai me dar apostila, eu fico, qualquer livro que você precisar, eu vou te dar. Só que eu vinha do seminário com fome, porque era tanta luta, viu? Eu largava lá de 6 horas, mas eu nunca disse nada disso a ninguém. Ia com medo de 10 horas em casa, quando eu chegava do seminário. Aí um irmão disse assim, um irmão de Paudalho, um presbítero da Assembleia de Deus de Paudalho, chamava ele irmão Conchembra, Severino Alves da Silva. Ele é dono de vários armazéns ali lá em Paudalho. Aí ele disse assim para mim, olha, eu estava ali orando e Deus me disse uma coisa, a partir de hoje, quando você chegar, não entre na sala não, venha jantar comigo. Tinha livro, tinha apostila, tinha comida, tinha passagem. Seminário pago. E agora só uma preocupação, como é que eu vou pagar a Carlão? Como eu vou pagar a Carlão? Mas fiquei quieto, né? Aí a igreja se reuniu, me chamaram o pastor, alguns diáconos, olha, lá na Igreja Batista do Cordeiro, aí Becó, fizeram uma reunião e você vai ser a seminarista da gente. A gente vai pagar tudo que você deve. E aí, Rivanda? Lembra? Pagou tudo. Irmão, como é que eu posso... Como eu posso dizer não? Aqui, se tu me deste a unção, não tem aquele, né? Como é que eu posso dizer não? Tem uma música que fala isso. Eu até me desviei um pouco da mensagem, nem esperei contar esse testemunho hoje, mas acredite que Deus que chama é o Deus que capacita. E o Deus que provê tudo, eu não acredito numa chamada, tem prova, tem luta, você nem sabe das provas. Muita luta, muita luta. O pastor apacenta com conhecimento e com verdade. Deus não quer pastor mentiroso na obra dele. Fica dizendo palavra mentirosa para agradar a igreja. É palavra de Deus. Você querendo, não é a palavra do Senhor, vai ter que ser pregada. Não adianta estar uma mensagem para a igreja gostar. Tem que a igreja receber o que Deus está mandando para a gente. E Deus diz assim, olha, pare de fazer, porque tem gente fazendo arrumadinho, querendo falar a palavra para todo mundo gostar. Se gostou, tá bom. Se não gostou, sinto muito, vai falar com quem mandou entregar a mensagem. O texto diz... Eu vou enviar, pastor, vou dar pastor a você que vos apacente com conhecimento. O pastoreio sem conhecimento é perigoso. O pastor precisa conhecer as escrituras para não enganar o rebanho. Precisa conhecer a Deus e revelá-lo corretamente à igreja. Precisa conhecer as ovelhas para tratar a ferida adequadamente. E precisa dizer, assim diz o Senhor. E creia que Deus vai falar, vai se revelar. O conhecimento aqui, irmão, não é apenas conhecimento técnico, conhecimentos acadêmicos, o texto não fala sobre isso, mas a sabedoria prática da palavra de Deus. Talvez seu pastor não seja o maior orador, você já viu pessoas fazendo orador, mas se é um homem que anda com Deus, ore por ele. Se é um homem que está com uma família na presença de Deus, ore por ele. Tem gente que quer figurão, tem até assume pastor de internet, não tem nada contra escutar na televisão, mas só que no dia que tu precisar, tu não vai encontrar ele não. A gente não pode estar inventando história ao vento de doutrina. Precisamos de pastores que anunciem a sã doutrina e que não negociem com a verdade. Assim, Senhor, melhora a tua vida. O falso pastor engana com palavras bonitas. O pastor, segundo o coração de Deus, alimenta a igreja com a verdade que liberta. É a palavra do Senhor. O irmão esteve visitando a gente aí da minha família domingo passado. É o sobrinho de Marisa. Ele disse assim, ele dá lapada, hein? Disse assim, eu dei uma saudação, ele está na saudação, está dando lapada. Mas depois ele alivia, né? Depois da lapada, aí veio dizer isso a mim. Mas eu gostei, vou voltar lá, ficar para lá. Irmão, não é lapada não. O povo está cansado de mentiras, de hipocrisias, de falar aquilo que não se vive. Pastores segundo o coração de Deus, ele fala a verdade da palavra do Senhor. Eu pulei alguns tópicos aqui, às vezes não me perco na homilia, mas aqui vou terminar, dizer assim para vocês. O pastor é um dom de Deus para a igreja dele. Eu vou enviar pastores conforme o meu coração.
E quando terminar o ministério, ele manda levar a gente. É tudo no tempo dele. Não se apresse para tirar seu pastor, nem entre em grupo assim. Deixa Deus fazer. Deus nos chamou. O dia de Deus chamar, ele vai fazer o que ele quiser. E se tu puder, eu dou uma palavra que eu dou no conselho à igreja. Ajude seu pastor. Ore por ele. Peça a Deus misericórdia. Observe. Dar-vos-ei pastores. É um presente de Deus o pastor. Lá na carta em Efésios, Paulo afirma que Cristo escolheu pastores e mestres da igreja. Efésios 4:11. O pastor não é um fardo, não é um capataz, ele é um precioso servo do Senhor para levar a palavra de Deus à igreja. Infelizmente, muitos tratam pastores como mercenário. Diz que pastor é isso, pastor é ladrão. A gente vê a sociedade dizer isso. Ainda pior, tem dentro da igreja ajudando o que Satanás diz. Eu não olho para a cara desse pastor, eu não confio muito não, acho que ele é isso e aquilo outro. Está cheio de gente assim. Eu era bem jovem, pastor Abis, hoje já estou com o cabelo branco, mas era bem jovenzinho ainda, 35 anos aqui. Aí tem um casal recebendo todo mundo da perto da mão. Ele disse, eu gostei muito da igreja. E acho que era o esposo dela, olhando para mim bem sério, né? Que bênção, eu quero ficar aqui, amor, nesse pastor. Eu falei, vamos procurar uma igreja com o pastor mais velho, esse é muito novo e bonito. Eu disse, oxi, diante de Deus, você está muito assanhadinha, a mulher contente, chorando, tem aceitado a Cristo. Eu disse, virgem, meu Deus. Vamos encontrar uma igreja com um pastor mais velho, deve ter pastor mais velho. Irmão, Satanás é Satanás o tempo todo, gente. Nunca vai acreditar na gente. Porque o alvo dele é querer destruir a imagem do servo do Senhor. E eu apertei a mão daquele casal e pedi a Deus que tivesse misericórdia. E nesse dia especial, irmãos, Paulo diz assim, ó, muitos criticam o pastor, exigem sem honrar, cobram do pastor, mas não ora por ele. Mas a Bíblia diz, os presbíteros que governam bem sejam considerados dignos de duplicada honra. 1 Timóteo 5,17, honre o seu pastor, se ele é homem de Deus, se ele é um servo do Senhor. E neste dia especial, somos lembrados pela igreja, e a EBT é uma bênção, irmão. A EBT sempre tem nos honrado, pastor Abisaí, sempre tem orado por nós. A igreja deve valorizar, orar, cuidar e honrar aqueles que Deus levantou para apacentar suas almas. Eles também são ovelhas, as crianças cantaram aqui no começo. Os pastores também são ovelhas e precisam de oração. Ore pelo seu pastor. Quem cuida da família do pastor, quem ora pela família do seu pastor, ore por ele, para que possamos ter igreja, proteger, honrar os nossos pastores. Jeremias 3,15 é uma promessa e um padrão. A promessa, Deus continua dando pastores para a glória do nome dele. O padrão é pastores segundo o seu coração, que apacenta com inteligência, com conhecimento. Hoje, ao celebrarmos o dia do pastor, agradeça a Deus pelo dom dos pastores que ele tem colocado na sua vida, na sua história. Agradeça a Deus, ore pelo seu pastor, porque é segundo o coração de Deus. Eu não tenho dúvida que Deus me colocou aqui no Timbi. O diabo já tentou me tirar de várias vezes, eu fui perseguido de várias formas que não convém, não é sabedoria mesmo que eu falar. Pessoas que eram contra mim o tempo todo. Mas eu entendia que aquelas pessoas eram usadas pelo diabo. Não queria me ver em festividade, em nada. Todo mundo podia subir, menos eu. E dizia, mas na minha frente ele não sobe. E eu me sentava. Mas deixa isso quieto. Passou. Hoje tenho que subir, que eu sou o pastor presidente da igreja, eu tenho que subir. Alguém gostando ou não. Mas saiba de uma coisa. A vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Eu sei que Deus está preparando um pastor bem melhor para essa igreja. Ele faz isso. É uma igreja maravilhosa, uma igreja bênção. E já tem 2 pastores. Eu não imaginava que meu filho ia me auxiliar. Hoje meu filho me auxilia, me ajuda. E alguém, usado de Satanás, ainda quer colocar ele comigo para a gente competir. Está repreendido, irmão. É muita mente suja, irmão. Se eu quero melhor, não sei o que é melhor. Para com isso, gente. Mas isso é tão pequenininho, um grupo tão insignificante, sabe, irmão? Eu termino, pastor Abisaí, desejando que o Supremo Pastor aí nos ajude nessa caminhada. Se eu dissesse aqui que é fácil essa minha missão, a nossa missão, eu estaria mentindo. Muito difícil. Mas eu sei
que Deus levantou o pastor Abisai para me ajudar. E tem sido meu amigo fiel. Nem tente falar nada de mim, que você não vai conseguir nada. É só amor. É só oração. É inútil. Porque Deus está presente na nossa união e no nosso chamado. Em nome de Jesus. Vamos dizer amém?